Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Só me dão um ok aí se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver aqui, se está tudo ok. Oi, boa noite, Lauren. Boa noite, tudo bem? Legal demais. E aí, Felipe? Show. Luiz, boa noite. Iago, Christopher, todo mundo aí, tá? Uma boa noite para vocês. Bom, a aula passada eu não consegui dar aula, tá, galera? Problema de áudio. Ainda estou com problema de áudio. Veio o técnico aqui e não conseguiu resolver o problema. Então fiz uma adaptação aqui, estou falando com vocês pelo meu celular. E o áudio acho que está indo legal, né? Tudo tranquilo. Então tá beleza, pura. Então tá tudo beleza, pura. Então boa noite para vocês. Espero que vocês tenham tido uma ótima aula aí na semana passada, né? Ali eu vi alguma coisa dos paper, gravei o vídeo, coloquei para vocês lá também, quem não conseguiu ver, mas ele vai ajudar vocês bastante a ter uma noção do que vocês vão fazer, né? E agora eu vou começar a gravar a sequência dos vídeos dos paper para o nosso próximo encontro, tranquilo? Então vamos lá, né? Essa terceira unidade, ela tá meio maçante, né? Dando uma olhada nela, pura matemática de queimar os neurônios de qualquer um que não tem muita habilidade com a matemática, né? E realmente é uma apostila maçante. Eu fui editar o vídeo que estava em 2 horas e 40 minutos, consegui reduzir ele para 1 hora e 58 minutos, foi o máximo, porque ele é muito. Essa terceira unidade é muito grande, né? Mas tranquilo, vamos ter uma boa aula aí com a gente aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E já já a gente já está numa outra apostila mais tranquila, né? A não ser quem é fera no matemática aí tá tranquilo, né? Tá dominado. Mas quem não tem muita habilidade, que nem eu nas exatas, sofre bastante. Vamos lá então. Vou passar aqui uma tela aqui com vocês aqui. Eu tô gravando, tá, galera? Então, se caso der algum problema aqui, que não conseguirem ouvir direito, alguma coisa assim, depois de editar eu mando para vocês, tá? Bem tranquilo. Porque eu vi que tem um monte de aluno que não consegue estar na sala no dia, então eu tô conseguindo ainda editar, e então tá tranquilo. Até o momento que eu puder, eu colaboro aí com vocês. Quando não der, aí não tem jeito, né? Mas por enquanto tá tranquilo. Então vamos lá. Bom, na unidade 3, o que a gente vai trabalhar? Nossa professora lá no caso, né? Capitalização composta, que é juros sobre juros, né? Ali os objetivos de aprendizagem que a gente tem lá, a partir dessa unidade, né? Então compreender como funciona o regime capitalização composta, conseguir efetuar cálculos envolvendo os juros compostos, prestações, amortizações, né? Tipo, vai pagar a sua dívida antes, então você vai amortizar, reduzir os juros, né? Nesse caso, dominar boa parte das funções dos cálculos financeiros. Essa área financeira que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando nessa apostila, né? É muito importante para todos os segmentos. Então, mesmo que a gente não trabalhe na área, como eu nunca trabalhei na área financeira em particular, né? É muito importante para a gente poder se organizar um pouco a nossa vida pessoal antes de financiar alguma coisa, uma casa, um carro, fazer realmente a real, né, desses juros para ver se realmente o que a gente está pagando, porque às vezes a pessoa só te dá o valor da prestação e você acha que a prestação cabe no seu bolso, está tranquilo, mas aí quando você vai ver o valor real de forma a pagar à vista e o que você vai pagar a prazo, você se espanta, né? Porque dificilmente os credores, quando fazem isso, eles te dão um valor total, eles te dão um valor da prestação, que é mais fácil de você conseguir, né, se planejar e aceitar a negociação. Então é bom dar uma olhadinha, dar uma treinada, buscar outros cursos. Além disso, ainda mais quem trabalha aí dentro da área, né, de administração, na área de finanças, RH, né, tem a área da administração, de gestão, né. Então, conselho aí ali na Uniaselv mesmo, se eu não me engano, tem um curso ali só de matemática financeira que vocês podem fazer como horas complementares, né.
Não esqueça então que a gente já está no segundo e vocês precisam das horas complementares. Não deixa para a última hora. É 120 horas? É, pouquinho? É. Mas porém cada uma delas tem um período, né, ali de válido só de 30 horas, né, cada curso. Então não adianta se você tiver um ou dois cursos. Acho que alguém está com o áudio ligado aí, tá dando retorno aqui. Dá uma olhadinha aí, galera. Isso, agora melhorou. Obrigado. Então a importância que a gente tem aqui de ver nos tópicos a seguir aqui essa parte da matemática financeira aí, que é os juros simples, que quase não tem, né? A gente faz uma calculadora normal, mas aqui os juros compostos a gente não precisa quebrar muita cabeça, porque a matemática financeira, dentro dela mesmo, né, é ótima, né? Depois que a gente aprende a lidar com ela, é muito tranquilo. No início, assim, é de espantar, porque o cálculo dela é diferente da básica, né? Mas depois vocês vão ver aí que é bem tranquilo mesmo. Hoje em dia a gente não precisa gastar o dinheiro que realmente ela vale, né? Tem um aplicativo que vocês podem baixar no próprio celular e ter ela. Então, bem tranquilo, de grátis, né? Vamos dizer assim. Então, é bem tranquilo mesmo. Isso, Antônio, 30 horas, isso. Por exemplo, se tiver um curso de 70, ele só vai validar 30, tá? No máximo. Então, aceita palestra de 4 horas, várias outras que você vai colocando lá em anexo. Então, aproveita que vocês estão no segundo semestre aí e já mata aí umas 60 horas, né? Nesse semestre. 30 do primeiro e 30 do segundo, que aí não pesa. Bom, o que a gente vai ver mais aqui? Séries de pagamentos ou prestações, sistema de amortização. Bom, primeiro eu vou passar essa unidade aí da aula. Se a gente acabar antes das 9h30, que com certeza eu acho que vamos terminar, quem quiser, tiver ainda alguma dúvida do seminário, coisa e tal, que acredito que o outro professor aconselhou vocês bem, eu vi ali que foi bem tranquilo, eu não entrei na aula porque eu estava com problema no computador e eu não queria também que ele visse que eu estava bisbilhotando a aula dele, né? Então, aí se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês a orientar aí, bem tranquilo, mas eu vou gravar os vídeos em sequência igual aquele que eu gravei, que é o sumário. O que vocês vão encontrar até o final do curso. Aí a gente bate um papo aí. Tranquilo? Então beleza, então vamos lá para a nossa aula aí. Então, boa aula pra gente aí. Qualquer coisa, só levantar a mãozinha lá que eu paro o vídeo e a gente retorna. Fala sobre capitalização composta. Então, ou seja, quando a gente tem a palavra capitalização composta, estamos falando de juros compostos, que é o famoso juros sobre juros. Aqui a gente vai estar dividindo em 3 tópicos, diferente da unidade 2, que foi dividida em 2 tópicos, né? Então, aqui vai estar tópico 1, falando de juros compostos, que a gente vai utilizar a fórmula do FV. Tópico 2, que nós vamos falar sobre séries de pagamentos e prestações, que é a parte do PNT. E tópico 3, nós vamos falar de sistema de amortização, tá? Também gosta bastante esse tópico 3 de cair nas provas. Aí eu vou até mostrar como que ele costuma cair, tá? Mas, aqui no tópico 1, ele nos traz, né, a questão do que é a capitalização composta ou juros compostos, né, que nada mais é do que aqueles juros sobre juros, que é o tipo de capitalização mais utilizado, porque a gente acaba somando juros de cada período, né? Então, a gente, diferente do juros simples, que a gente utiliza o mesmo capital inicial todos os anos da minha capitalização. Então, a gente utiliza o valor, né, que a gente acumula, é baseado no valor inicial, isso no juros simples. Já nos juros composto, a gente vai sempre se basear no montante do período anterior. Então, a gente não vai olhar o que a gente colocou lá no início, como se faz no simples. Não, a gente olha no ano anterior e vai fazer o juros sobre o ano anterior. Então, se a gente for, teoricamente, falando já de juros, assim, a gente observa que sempre nos juros composto, em questão de capitalização, nós estamos ganhando mais nos juros compostos.
Então, por isso que ele é muito mais utilizado em todas as situações, principalmente de investimentos bancários, né, poupança, enfim, são juros sobre juros. Dá aquele exemplo que nós fizemos na unidade 1 também, de fazer a tabelinha, né, onde ele vai pegar, se a gente observar, tem um montante de R$ 500 no início, a juros de 3% ao mês, e então, em cada mês, ele coloca lá, que ele pega no primeiro mês, finalizou o montante dele em 515, por quê? Pegou 500, mais ali os 3% que vai fechar em 515. No próximo ano, eu vou me basear no 515, mais os 3%, que foi fechado ali em 530,45 e assim por diante. Diferente do juros simples, que aqui no caso estariam sempre 500, né? A gente se basearia sempre no montante inicial, no capital inicial. Só que existe uma fórmula para utilizar os juros compostos. Diferente lá dos juros simples, que a gente utilizou aquela fórmula, né? J, que é igual a juros, que é igual a capital, que vai multiplicar taxa, que vai multiplicar tempo. Ou utilizar aquela lá do montante, né? Então, a gente tinha duas fórmulas para poder utilizar os juros simples. Agora, aqui no juros composto é uma fórmula totalmente diferente. Então, só pela fórmula a gente consegue diferenciar o que o próprio enunciado tá falando. Porque em algumas provas vem, né, como eu disse para vocês na semana passada, vem o lembrete. Então, só pelas vezes olhando ali o lembrete, a gente já vai ter uma noção se é juros simples ou se é juros composto, como mostra aqui nesse lembrete, né? Já é a fórmula de juros composto. A gente sempre tem que ter esse cuidado, tá? Fórmula de juros simples é uma, fórmula de juros composto é totalmente diferente. Que é montada por FV igual a PV, que vai multiplicar 1 mais I elevado a N. Porque aqui a gente fala HP, né, ela é muito mais fácil de ser utilizada. Porque na HP, a gente já joga todos esses números sem precisar fazer essa fórmula em si. Então, a gente quer descobrir PV, a gente só joga o número a gente quer descobrir FV. Joga lá o número de PV, joga lá o número do I, joga o número do N, aperta o FV, a gente já sabe qual vai ser a resposta. Então, às vezes, não preciso fazer a fórmula em si. Óbvio, professora, não tem HP, né? Mas a gente tem aí o aplicativo e tudo mais. Mas eu consigo fazer essa fórmula também manual? Consegue. A única situação é que quando a gente tiver um N, né, que é um tempo ali, o período curto, é fácil. A gente até consegue fazer um expoente rapidinho ali, né? Se é 2, 3, 4, 5, até vai. Agora, quando a gente tem um período de tempo muito longo, acaba que no manual vai, né, na calculadora normal, ou no manual vai demorar um pouco mais essa conta. E se porventura, né, a pergunta for exatamente para você descobrir o N, aí as fórmulas manuais vão ficando cada vez mais complexas. Então, por isso que eu já vou falar para vocês. Juros composto, HP. Para vocês nem precisarem ficar quebrando a cabeça. Tá? A HP vai dar a fórmula para vocês, vai dar o resultado para vocês assim, ó, rapidinho. Tá? Então, essa é a minha sugestão. FV, então, é o valor futuro, é o montante que eu vou formar no final daquele meu período. PV é o meu capital inicial, é o meu valor presente, é o que eu estou colocando no investimento agora. O I é a taxa e o N é o nosso período. Aqui, né, ele mostra pra gente um exemplo simples, porque, querendo ou não, ele colocou aí um tempo curto, né, de 2 meses,
Então, ficou fácil de colocar na fórmula. Então, aqui ele coloca um exemplo para a gente. Calcule o montante que será produzido se aplicarmos o capital de R$ 2.000 a uma taxa de 5% ao mês em juros compostos, durante 2 meses. Então, ele fala para a gente que houve, né, como eu falei para vocês, vamos grifar, vamos escrever, vamos sempre colocar o que a gente está visualizando de informação. Então, capital, R$ 2.000, uma taxa de 5% ao mês. Aqui ele já fala que é juros composto, no tempo de 2 meses. Então, pegamos a fórmula FV igual a PV, que multiplica 1 mais I, elevado a N. Então, aqui ele colocou, né, que o PV 2.000, o I a gente transforma em número decimal, lembra que eu falei isso para vocês semana passada, né, que toda taxa que é percentual, então a gente transforma em número decimal, ou seja, eu vou dividir por 100, que vai dar 0,02, e vou elevar a potência de 2. Se é um número assim, simples, fica muito mais fácil da gente fazer na calculadora normal ou manual ali, né? A gente consegue estar fazendo. Como é que eu vou fazer a potência, né? Então, eu faço 1,05. O que é elevado a 2? É multiplicar o mesmo número 2 vezes. 1,05. E vai dar 1,1025, que é o que ele colocou aqui. Se ele tivesse falado que era 3 meses, é potência de 3, então eu ia fazer 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Então, é a repetição. O número que aparece aqui na potência é a repetição que eu vou ter, quantas vezes eu vou multiplicar o mesmo número por ele mesmo. Então, né, ele fez ali 2.000, que multiplicou por 1,1025, que vai dar 2.205. Então, o meu valor futuro, aquele é um exemplo bem tranquilo, né? Tá, professora, beleza. E agora, ele até fala como fazer, né, também na HP, a função algébrica, né, a fórmula que a gente fez, porque na HP nós temos a fórmula de potência, então também isso facilita, eu não preciso ficar fazendo aquela função toda hora, né? Mas a gente tem a solução dentro da HP. Então, antes de mais nada, a gente precisa verificar se a nossa HP ela está, né, com o visor com a letra C. Então, a gente precisa preparar a calculadora para começar a fazer juros compostos. Então, precisa aparecer o Czinho para a gente fazer juros compostos. E como que a gente vai fazer isso, né? Ele coloca assim, essa letra aparecendo no visor para com que sua calculadora saiba que todo período lançado na tecla N será aplicado a juros compostos. Para inserir a letra C no visor da calculadora, pressione a tecla STO e em seguida a tecla EX. Então, vamos lá. A tecla STO e em seguida a tecla EX. Vocês vão ver que apareceu o Czinho aqui do lado. STO, EX, sumiu. Deixa eu só tirar deixar ela limpinha aqui para vocês verem. STO, cliquei aqui, STO, e venho aqui na tecla EX, que está em cima do Enter, e clico, apareceu o Czinho. Então, a minha calculadora já está preparada para fazer juros compostos. Então, preparamos a calculadora. A calculadora agora ela já está inteligente, pronta para ser utilizada. Ele também, o livro pede, né, para a gente deixar ela também preparada na questão da data, que foi o que eu tinha tirado ali. Eu aperto G e venho aqui no número 4, onde está escrito D.my, que é a questão da data.
também já está configurada. E aí nós vamos fazer o mesmo exercício, o mesmo exemplo que ele tinha dado para nós anteriormente, só que agora na HP. Então, sempre quando a gente inicia, né, o que a gente fala? Vamos zerar a calculadora, a memória da calculadora. Como é que a gente zera a memória da calculadora? FCLX. Então, eu zerei a memória da calculadora. Então, agora a calculadora ela está com a memória bem tranquila, ela não vai dar problema nenhum. Porque é o que a gente tem que sempre fazer, de um cálculo para outro, zerar a memória dela. Então, começamos, né? Ele fala lá. Então, quando a gente vai resolver aquele exercício, né? Que ele tinha um capital inicial de R$ 2.000 a um tempo, lançado no tempo de 2 meses, a uma taxa de 5% mensal, quanto é que vai dar o meu valor futuro, né? O meu montante no final de tudo isso, quanto é que vai ser? Então, a gente, dentro da calculadora, aqui na primeira linha da calculadora, nós temos os botões que a gente vai estar utilizando agora. Então, a gente tem o N para o tempo, o I para a taxa, o PV para valor presente, ou seja, o capital inicial, e o FV para o montante, né? Para falar do valor futuro, o que eu acumulei no final. Então, como é que a gente realiza? Toda vez que nós vamos, né, fazer para achar o PV, tá? Eu tenho que fazer com que esse número fique negativo. Então, como que a gente faz aqui? Então, ele falou lá que a gente tinha um capital inicial de investimento de R$ 2.000, beleza? Toda vez que eu for jogar capital, valor presente, o PV na calculadora, eu preciso negativar. Então, novamente, toda vez que eu vou inserir capital inicial, ou seja, o valor do PV, eu preciso negativar esse número na calculadora. Então, eu coloco lá 2.000 CHS. Qual que é esse valor? PV. Então, eu vou lá e aperto a tecla do PV. A calculadora já memorizou. Então, teve um capital inicial de R$ 2.000. Aí, eu vou lançar agora o tempo. Foi tempo de 2 meses. Então, eu aperto 2 e venho no botão N. A calculadora já memorizou que o N é igual a 2. Depois eu vou colocar a taxa. Aí que tem um detalhe. Quando nós estamos utilizando a HP para fazer juros composto, de novo, juros composto, eu não preciso transformar o número percentual em número decimal. Novamente, somente dentro da HP, quando está no comando de juros composto, eu não preciso transformar a minha taxa de percentual para decimal. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu posso colocar 5 e que corresponde à minha taxa. Então, eu já tenho o meu PV, que eu coloquei na memória da calculadora, eu já coloquei o meu tempo, que eu coloquei na memória, e já coloquei também a taxa na memória dela. O que eu tenho que descobrir agora? O FV. Então, eu venho aqui no botão do FV e aperto. E ele automaticamente dá o resultado, que é de 2.205. Muito mais rápido, muito mais simples do que a gente fazer esse cálculo manualmente. Então, FCLX, zero a memória. O que eu vou fazer? O capital é 2.000. CHS
para negativar, PV. O tempo é 2 meses, N. A taxa é 5%. E FV, eu acho a resposta. Muito mais rápido do que a gente fazer aquele. Primeiro descobrir na fórmula, olha só, né? Aquele coloca, né? Vamos lá, descobrindo na fórmula. Solução na fórmula. O PV é 5 mil reais, porque ele aplicou uma taxa de 5 mil reais. 1% ao 1,5% ao mês, no tempo de 2 anos. 2 anos são quantos meses? São 24 meses. Então, vamos transformar. Então, aqui também tem que deixar tudo igual. Mês e anos. Então, ele transformou lá e colocou o 24 aqui na taxa. Vai fazer isso na calculadora normal. Vocês iriam ficar fazendo 1,015 que multiplica 1,015 que multiplica 1,015 que multiplica 1,015 que multiplica 1,015. Pensa que vocês teriam que fazer isso 24 vezes na calculadora normal. Professora, mas então se eu estou na HP, né, é muito mais fácil. Eu posso também fazer aqui, né, 1,015 enter 24 e utilizar o YX aqui. E depois venho aqui com 5 mil, que era lá, e multiplico. Que aí vai dar o resultado de R$ 7.147,51. Aí descobriu. Mas professora, eu estou na HP, eu posso colocar direto 5 mil, enter, CHS, PV, 24 meses no tempo, 1,5% ao mês na taxa e apertar o FV, que dá o mesmo. Eu, particularmente, Nayara, que já, né, utilizo a HP, acho muito mais fácil utilizar direto aqui na conta. Vou fazer somente direto. Quando eu for fazer exercício da prova, vou fazer ele direto. Novamente, vou fazer direto. Não vou ficar fazendo a solução na fórmula, como a apostila faz das duas formas, tá? Porque assim a gente já fez bastante, já sabe que o que está multiplicando passa dividindo, tarará, tarará. Mas tem a questão do expoente, que aí eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que ninguém precisa ficar lá 1 vezes 0,15, 1 vezes 0,15. Se você tem uma HP utilizando ali na hora da prova, que eu espero que vocês pelo menos baixem um aplicativo para poder fazer isso, então, pessoal, não tem por que a gente fazer essa fórmula. Vamos direto para a fórmula central da HP, tá? Provas, vamos lá. Eu não vou ficar passando na apostila, porque aí depois aqui ele vai ensinar a fazer o cálculo, procurar o PV na calculadora. Aqui também, pessoal, tanto o PV quanto o FV, depois ele vai falar procurando taxa. Olha só que lindo que é a fórmula, se você quiser fazer no manual, para poder fazer a taxa. É lindo, gente. Olha só que delícia fazer essa fórmula. Olha só, que legal. Para, né? Para que a gente vai ficar usando a fórmula se a gente pode utilizar as teclas da taxa, né, do direto na HP, que também, para utilizar na HP, também tem uma formulazinha diferenciadinha ali, pois ele mostra para gente como achar o N. Gente, para achar o N, a gente tem que achar o logaritmo, ou seja, é pior ainda,
Então, por isso que eu falo, sempre, desde a primeira aula, para utilizar a calculadora normal, a gente só consegue utilizar no máximo até a unidade 2. Na unidade 3, precisa ter a HP para facilitar o uso das fórmulas, para a gente achar as fórmulas com mais facilidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar uma prova. Deixa eu pegar aqui. Tem que pegar de juros aqui, ó. Exercício 4. Ó, vou fazer esse exercício aqui, tá? Então, o que ele fala? Um cliente de uma empresa em uma operação comercial quitou junto a seu credor uma duplicata com 2 meses de atraso pelo valor de 2.205. Considerando que, conforme combinado entre as partes, em caso de atraso, seriam acrescidos juros mensais de 5% pelo regime de capitalização composta. Analise a sentença a seguir. O valor original da dívida é de... Se a taxa de juros fosse diária, o prazo seria convertido em 60 dias. Os juros cobrados no período foram de 220,50. Vamos ver. Então, nós temos tempo, 2 meses. Temos capital, desculpa, temos montante, porque ele falou que a duplicata finalizou, né, em 2.205. Temos a nossa taxa, que é de 5% ao mês, em capitalização composta. Primeira coisa que a gente tem que observar, a taxa e o tempo estão no mesmo período? Sim, meu tempo está em 2 meses e minha taxa está em 5%. Então, vamos lá. Hoje eu não vou utilizar o Python, tá? Eu vou utilizar o Word. Então, ele falou pra gente que nós temos um N. Não, amiguinho, não quero colocar a letra maior. Um N de 2 meses. Um I ao mês. Um valor futuro de 2.205,50. Só 2.205. Então, o que está faltando para a gente descobrir aqui? O nosso PV. Então, o PV a gente não sabe. Então, vamos descobrir. Na fórmula, né, eu teria que... Qual é a fórmula do juros simples? FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. É que eu não sei fazer elevado agora. Elevado a N. Então, para que utilizar, sendo que eu posso colocar direto na minha HP? Então, meses e meses, vamos para HP. O que a gente faz HP? F, CLX, zera a memória. A prova que eu vou estar mostrando são provas finais, que está mesclado, né? Unidade 1, 2 e 3, mas eu só vou me basear no que está aparecendo de juros composto. Então, vamos lá. Na HP, eu tenho lá o meu FV, que é 2.205, que eu tenho que fazer o quê? Quando eu tenho o meu FV, ou quando eu quero descobrir FV, ou quando eu quero descobrir PV, eu tenho que colocar sempre esse valor negativado. Quando eu não tenho um, só tenho o outro, eu negativo sempre o valor, tá? Depois vocês vão ver que muda quando a gente vai procurar taxa, quando vai mudar, procurar tempo. Negativei, qual que é esse valor? FV. Minha taxa é de 5% ao mês, na HP eu não preciso transformar em 2 meses. 2N. Então, eu quero descobrir o PV. 2.000. De novo, FCLX. Tenho tempo, 2N. Tenho taxa,
5% I. Tem o FV, 2.205, negativo FV. Quero descobrir o PV. Professor, então não precisa colocar exatamente na ordem? Não, gente, porque a calculadora é inteligente, ela vai só puxar na memória dela. Tenho taxa, 5i. Tenho FV, valor futuro, meu montante. CHS. Tenho tempo. FCLX. Tenho taxa. Tenho tempo. 2N. O meu montante, 2.205, negativo. FV. Aperto PV e descubro que é R$2.000. Na calculadora, eu só vou utilizar essas teclas para poder descobrir. Então, vamos lá. O valor original da dívida era de R$2.000? Sim, verdadeiro. Então, eu posso falar que a letra A ela está correta, posso falar que a letra C também está correta, né? Até agora tem o número 1 ali. Então, já elimino a letra B e a letra D. Vamos para a próxima. Se a taxa de juros fosse diária, o prazo seria convertido em 60 dias? 2 meses corresponde a quantos dias? 60 dias. Então, estaria correto. É a letra C. Não está querendo grifar ali? Vai para a letra C. Mr. C. O 3, ele fala, os juros cobrados no período foram de 220,50? Não, né? Porque R$2.000 menos 2.205, meus juros é de R$205. Então, essa questão seria letra C. Capitalização composta. Aqui, ó. Número 4, essa daqui, ó. Tá? Nós vamos fazer essa daqui, ó. Número 4. Um cliente de uma instituição bancária depositou 17.000 em fundo de investimentos que remuneraram seu capital pelo regime de capitalização composto a taxa média de juros de 1,3% ao mês, considerando que o capital permaneceu aplicado por 27 meses. Analisa as sentenças a seguir. O montante resgatado ao final do período foi de 24.903, os juros acumulados no período foram de 7.093, os juros acumulados de 6.350. Vamos ver. Ele disse para a gente que o nosso PV era de 17.000. Ele quer saber o valor do montante. Não temos. Ele disse que a taxa era de 1,3% ao mês. E falou que seria num período de 27 meses. Então, partiu o calculador HP. FCLX. Zerei a memória. Quantos meses foram? Ele falou que foi 27 meses. 27N. Depois ele fala que foi numa taxa de 1,3% ao mês. Então, 1,3 I. Aperto o I. Depois, a gente precisa colocar também o nosso PV. 17.000 CHS PV. E vou descobrir o meu valor futuro no FV. Então, o nosso FV, o nosso valor futuro, o nosso montante foi de
R$ 24.093,72 ao final de 27 meses. Então, eu vou ter lá, voltando lá, ele fala que o montante resgatado ao final do período foi de R$ 24.093,72. Verdade. Super verdade. Então, sentença 1 correta. E agora ele quer saber qual foi os juros acumulados. Então, eu vou pegar lá. Esse valor que ficou na calculadora, eu venho e coloco aqui. 17.000 menos R$ 7.093,72. Então, sentença 2, verdadeira também. Então, a gente tem que a letra C é a letra verdadeira, é a letra correta, é a letra que vocês, então, estariam assinalando. Aqui ele mostrou bem simples, né? Como vocês podem ver, são questões bem simples para poder descobrir. Ou a taxa, ou o FV, ou o PV, enfim. Então, vamos para uma outra. Eu quero depois mostrar para vocês como é que aparece na discursiva e como vocês têm que responder a discursiva, tá? Mas vamos continuar aqui. Ó, vamos só responder essas 5 aqui, ó, pessoal. Quando realizamos um empréstimo ou aplicação, temos os sistemas de capitalização a serem utilizados para o cálculo dos juros obtidos através dessa transação. O regime de capitalização é uma forma através da qual se verifica o crescimento do capital. Este pode ser pelo regime de capitalização simples ou capitalização composta. Sobre o regime de capitalização, classifique verdadeiro para as sentenças V para a sentença verdadeira, R para as falsas. No regime de capitalização simples, os juros são calculados utilizando com base no capital inicial? Verdadeiro ou falso? Capitalização simples é utilizado com base no capital inicial? Regime de capitalização composta, as taxas de juros são aplicadas sobre o capital acumulado dos juros? Verdadeiro. No regime de capitalização compostos, os juros são calculados utilizando o capital inicial? Falso, né? Não é utilizando capital inicial. Isso daqui é super falso. No regime de capitalização simples, as taxas de juros são acumuladas sobre o capital acumulado? Não. Então é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então temos a letra A. Aqui, ó. Mais uma. Essa prova quer bastante coisa de juros. Muito bom. Juros compostos. Um cliente de uma empresa em uma operação comercial quitou junto ao seu credor uma duplicata de 2 meses de atraso com o valor de 5.202, considerando conforme combinado as partes, em caso de atraso seriam acrescidos juros mensais de 2% pelo regime de capitalização composta. 2 meses, 5% ao mês, com FV de 5.202. E não tem PV. Vamos descobrir o PV. Não, é 2% também aqui. Tem pegadinha. Vamos lá. P igual a 5.000. O valor original da minha dívida era de R$ 5.000. Verdadeiro. Se a taxa de juros fosse diária a prazo, seria convertido em 60 dias? 2 meses igual a 60 dias. Verdadeiro. Os juros cobrados no período foram de R$ 520,20. Falso, né? Porque os juros, na verdade, era de 202, né? Porque o meu valor inicial era de 5.000 e eu finalizei com 5.202, então meus juros era de 202. Então, a letra
D seria a letra correta. Viu que foi bem semelhante à outra que a gente fez, né? Bem semelhante a essa questão aqui, porém com números diferentes. Então, tomem cuidado aí. Achar que vai fazer a mesma prova e não está fazendo a mesma prova. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui. Questão 2. O cliente de uma instituição bancária depositou R$ 10.000 em fundos de investimento que remuneraram o seu capital pelo regime de capitalização composto a uma taxa média de juros de 0,75 ao mês, considerando que o capital permaneceu aplicado por 1 ano e meio. Analise a sentença a seguir. Então, vamos lá. Ele disse que foi, meu N era de 1 ano e meio. Ele falou para mim que a minha taxa era de 0,7%. Não lembro que ao mês. Não, é 75, né? Não sei o valor futuro, mas sei o valor presente, que foi de R$ 10.000. Bom, vamos lá. Já vamos iniciar falando que a gente não tem aí equivalência nos períodos, né? Nossa taxa está em meses e nosso tempo está em anos. Então, se a gente for transformar 1 ano e meio em meses, era a mesma coisa que se eu falasse, né? Que eu tinha 12 mais 6 vai dar 18. Meu Deus do céu, eu sou péssima para fazer conta de cabeça. Porque seria 1 ano tem 12 meses, né? Mais meio ano, 6 meses, igual então a 18 meses. 18 meses. Então tá tudo equilibradinho aqui, bora fazer HP. FCLX, R$ 10.000, CHS, PV, 0,75 e 18 NFV, R$ 11.439,60 é o meu valor futuro, meu montante final. Vamos lá. O montante resgatado ao final do período foi de R$ 11.439,60? Foi, verdadeiro. Os juros acumulados no período foram de 1.350? Não, né? Falso, mas vamos lá na calculadora, ó. Menos 1.439,60. Falso, não é não. Para a utilização da taxa mensal, faz necessário converter o prazo em 18 meses? Corretíssimo. Então, a sentença 1 e 3 estão verdadeira. Então, aqui a letra seria C. Vamos fazer uma prova discursiva, né? Vamos fazer uma prova discursiva para a gente saber como que responderia uma prova discursiva, por exemplo. Professora, vamos modificar aqui um pouco. No regime de juros composto, o rendimento gerado pela aplicação será incorporado a ela a partir do segundo período. Dizemos, então, que os rendimentos ou juros são capitalizados com base no fator de acumulação de capital. Nesse enunciado, já responderia aquela outra que a gente estava respondendo de verdadeiro ou falso de juros simples e juros compostos, caso alguém esquecesse. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado, assim. Às vezes as respostas estão em enunciados de outras. Quando a gente volta na sala de aula, não tem consulta à prova final. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Nesse contexto, eu respondo as questões que seguem. A. Qual montante
formado por uma aplicação de R$ 20.000 com juros compostos mensais de 1% ao mês, né? Pelo prazo de 6 meses. Então, pelo prazo de 6 meses, 1% ao mês, num capital 20 mil. Bom, aqui a gente, né, poderia fazer na fórmula normal, porque é elevado o N era baixinho, era elevado a 6, né? Mas beleza, vamos continuar do jeito que a gente está fazendo. Professora, a gente vai descobrir agora o valor. Ele quer saber qual o valor acumulado. Então, vamos lá. FCLX, zero a memória da bonita. Tá tudo em mês, tá tudo em mês. Então, bora colocar na memória da bonita. 6N, que é o meu tempo. 1I, que é a minha taxa. 20.000 CHS PV, que é o meu capital inicial. Quero descobrir o meu montante, 21.230,40. Então, na prova, para responder, eu viria aqui, né? Tava lá, A, B, C, vai ter o espaço lá, a telinha para vocês responderem, vocês vão colocar assim, ó, A, aí vamos colocar assim, ó, FV igual a CRS cifrão 21.230,40. 21.230. Aí vocês vão colocar assim, ó. Resolução na HP. Aí vocês vão colocar a seguinte forma. 6N 1I, vírgula, 20.000 CHS V. E, por último, apertei em FV e descobri o resultado. Bom, beleza? É assim que vocês têm que fazer para responder a prova. Então, ele perguntou qual o montante formado? FV igual 21.230,40. Aí vocês vão colocar assim, resolução na HP, que vai ser tracinho, apertei 6N, ou seja, vocês estão colocando aqui como vocês fizeram para achar o resultado. Apertei 6N, 1I, 20.000 CHS PV. E por último, apertei em FV e descobri o resultado. Pronto. Vocês precisam colocar dessa forma, tá, pessoal? Para poder colocar, se caso aparecer assim na prova de vocês. Vamos para a letra B. Qual o valor dos juros acumulado? Qual o valor dos juros acumulado no período? Aí vocês vão vir aqui, ó. PV igual 20.000 e FV igual a 21.230,40. Portanto, 21.230,40 menos 20.000 igual a 1.230,40 reais. Os juros foi de 1.230,40. Coloquei o RS cifrão no começo, então tá tudo certo. Então, na prova, pessoal, vocês têm que fazer bem assim, certinho, tá? Bem detalhadinho.
Letra C. Explique o porquê das operações realizadas sobre o viés dos juros compostos formarem um montante maior do que o juros simples. Aí ele coloca: não esqueçam de apresentar a resolução da questão, pois ela é considerada no momento da correção. Por isso que eu mandei vocês fazerem dessa forma aqui, certinho, mostrando, né? Que vocês acharam PV, que vocês tinham PV, acharam. Se vocês quiserem, vocês também podem até colocar essa parte aqui, mas eu acho que não é necessário. Não coloquem nada, não. Só respondem do jeito que eu coloquei aqui mesmo, tá? Aí a letra C, né, pessoal? Obviamente, que a gente já vem falando, que o dos juros compostos, pelo fato de ser juros sobre juros, é diferente do juros simples, pois o juros simples, ele acumula os juros em cima do capital inicial, diferente do juros composto, que é acumulado sobre sempre os juros do período anterior. Aí vocês vão escrevendo com as palavras de vocês, tá? Para poder aí tirar uma nota boa. Não copiem da apostila. Não, quando é discursiva, sim, não copiem da apostila. Mas aqui eu mostro para vocês como fazer a resolução de um cálculo das fórmulas, né, que faz HP na resolução da discursiva. Professora, e se porventura fosse de juros simples, como é que eu poderia falar? Então, coloca lá, né? Para vocês terem uma noção, se caso cair juros simples numa prova, né? Então, aí vocês podem colocar, ele quer saber os juros, né? Pode fazer dessa forma mesmo, assim, ó. Aí vem, coloca a fórmula, coloca um tracinho assim, ó. Faz o tracinho. Aí vai colocar lá, J igual. Aí era R$ 1.000, que multiplica a taxa de 0,05, que multiplica o período de 2. Aí vai lá, coloca o espaço, aí vai colocar aqui os juros é igual. Vai escrevendo, né? Deixa eu pegar aqui, veja que começou, agora termina. 1.000, enter, 0,5, multiplica 2, multiplica 1.000, 0,5, multiplica, tá certo, 2 multiplica 1.000. Então, os juros R$ 1.000, por exemplo, se fosse para falar, descobrir os juros. Então, vocês sempre colocam aí na fórmula, se fosse para descobrir o capital. Ele falou lá, né, que os juros era de R$ 1.000. Então eu vou colocar lá. Coloco a fórmula, 1.000, aí eu vou. Juros é igual a 1.000. O C, eu não sei. O I, isso eu estou falando se fosse cair um juro simples na prova, tá? Discursiva. Como é que eu iria apresentar a resposta discursiva? Então, eu abro dois passos, tracinho, aí eu vou fazer assim, 1.000. Igual a professora estava mostrando para vocês todos esses dias, a semana passada, que multiplica, que dá 1, né? Na dúvida a gente faz, porque eu sou péssima de cálculo de cabeça. Eu amo uma calculadora. 1. Sabia que era 1, mas eu queria, né, ter certeza que era 1. Aí vem assim, faz um tracinho. Aí, aqui no caso pode não... Eu não sei se lá dá para dar Enter, não lembro agora, mas se der para dar Enter, vai dando Enter lá, para ficar um embaixo do outro, bonitinho, não tem problema. Aí faz assim, 1.000, e divide... Deixa eu dividir aqui. 1 igual... Aí vai falar que C é igual a 1.000. Aí escreve: o capital era de R$ 1.000. Tá? Quando for fazer discursiva,
sempre façam a fórmula certinha, tá, pessoal? Sempre coloca lá passo a passo do que vocês estão apresentando, escrevam, por mais que vocês não vão estar, porque quando a gente faz a discursiva, né, no papel é muito mais fácil da gente demonstrar o raciocínio que a gente fez dos cálculos, né? Agora, aqui, como vocês vão colocar lá na prova, né, digital, online, não tem como. Então, vocês precisam fazer exatamente passo a passo, assim, bonitinho, como eu venho ensinando, como eu fiz também na semana passada, tá? E, para cálculo de juros composto, faz dessa forma. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra situação aqui de prova. Ah, essa aqui, ó. A taxa efetiva é aquela que o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquele a que a taxa está referida. Portanto, a empresa Beta Limitada fez uma aplicação a juros composto no nosso banco para realizar certo investimento. O capital investido foi de 270.134,44. Por que eu não grifei? Peraí. Aplicado durante 8 meses, resultou um montante no valor de 500 mil. Eu quero grifar aqui. Com base nessas informações, qual a taxa mensal da aplicação? Então, vamos lá. Volta para cá. Tempo, 8 meses. Taxa, eu não sei. Valor futuro. Cadê? 500 mil. Valor presente. 270. Bora lá. Ele queria saber o valor da taxa que deu dentro desse resultado. Aqui. FCLX. Então, eu tenho tempo. 8 meses. Ah, professora, e agora? Quem é que eu vou negativar? Quem é que não negativa? Agora, fiquei doidão. Como é que a gente faz, assim, nessa situação para descobrir a taxa? Então, vamos lá. Quando a gente vai descobrir a taxa, na fórmula da HP, o único que eu negativo é o meu valor presente, o meu PV. O valor futuro, eu não vou negativar, tá? Para achar N ou I, o valor presente eu negativo. E o valor futuro não negativo. Fechou? FCLX. Então, vamos lá. 8N. Agora eu vou colocar o meu PV. 270.134,44. Negativo, CHS. PV. 500 mil. FV. E aperto o I e acho a minha taxa, que foi de 8%. Então, lá na minha resposta, como é que eu vou colocar lá? Posso escrever cálculo realizado na calculadora HP. 8N. 500 mil. V. 270, 134 mil,
44. Aí o que eu tenho que colocar? CHS PV. E apertei I para achar a taxa. E foi de 8% ao. Então, para colocar a resposta daquela, a gente faria dessa forma. Avisa, né, o professor que está corrigindo que foi feito o cálculo na calculadora HP e o que você fez de passo a passo. 8N, 500 mil FV, 270 com 34,44 CHS PV e por final você apertou, né? Apertei em I para achar a taxa que foi de 8% ao mês. Aí vocês coloquem essa informação, porque ele pede a taxa anual. Ó, para tirar a dúvida de vocês, ó, FCLX. Se eu te colocasse 500 mil FV, estou trocando a ordem, 8N e 270, 134,44 THS PV e apertasse o I, dá 8 igual. Só para mostrar para vocês novamente que não importa a ordem que a gente coloque na calculadora, ela sempre vai dar o mesmo resultado, tá? Tranquilo, como vocês vão ter que escrever, se cair na prova discursiva, como vocês precisam apresentar o cálculo de juros composto na discursiva, de prestação. Então, ele traz para a gente que as prestações, elas podem ser simultaneamente, são temporárias, constantes, imediatas e antecipadas, ou podem também ser periódicas. Temporárias com tempo determinado, constante, onde todas as parcelas são iguais, imediatas e postecipadas, prestações com entrada no ato e sem entrada no ato, imediata no ato, postecipada sem entrada no ato. Periódico intervalo igual entre as parcelas. E aqui a gente tem quanto aos prazos, que elas podem ser temporárias, duração limitada, ou perpétua, duração ilimitada. Quanto ao valor das prestações, podem ser constantes, todos os termos iguais, ou variável, tem termos não iguais. Quanto à forma de pagamento ou recebimento, imediatas, prestações vencendo a partir do primeiro período, sem carência, e esta ainda divide-se em antecipada, postecipada, diferida. Quanto à periodicidade, elas podem ser periódicas, períodos iguais, e não periódicas, períodos diferentes. Para poder, pessoal, utilizar a parte PMT, né, de prestação dentro da HP, a gente precisa preparar a HP para isso. Então, toda vez que a gente for fazer o cálculo de prestação, eu preciso sempre iniciar FCLX e G, aperto G para fazer fazer funcionar alguma função, funcionar uma função ficou boa, em azul. Então eu preciso apertar o 8. Por que o 8, professora? Porque nós vamos utilizar a função END, que aparece aqui em azulzinho no 8. Então, por isso que eu aperto G8 para iniciar o meu cálculo. Aí ele fala, né, que entendemos por prestações postecipadas as prestações que serão pagas pelos clientes em 30 dias após a realização do negócio ou operação. O cliente vai até a loja, compra o produto ou mercadoria,
parcela a compra em prestações e começa a pagar em 30 dias. Para quem for utilizar HP do ser efetuar o cálculo através da tecla financeira, deve pressionar G, e em seguida o 8, que seria para ativar o módulo END. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que ele coloca. João comprou um carro usado. Vai pagar em 24 prestações mensais e iguais de R$ 626,24. As prestações serão pagas a partir do mês seguinte ao da compra. E o vendedor afirmou que está comprando uma taxa de juros composto de 2% ao mês no parcelamento. Então, sabendo dessas informações, calcule qual deveria ser o valor do carro à vista. Então, jogando para HP, ele fala para a gente que eu preciso colocar o G8, que é para ativar a opção de juros composto, 0, faço o FCLX, né, que limpa a memória, e começo. Quais eram as parcelas? De 626,24. 626,24. CHS. Então, toda vez que eu for trabalhar PMT, eu vou também negativar e aperto PMT. Em quantos meses? 24. E qual a taxa? 2%. Qual foi o valor da compra inicial? R$ 11.844,66. Então, se eu fosse comprar à vista, teria sido de R$ 11.844,66. Então, quando eu quero descobrir o valor da compra atual, o valor da compra à vista, eu vou, então, fazer dessa forma. Aí, a apostila mais adiante fala para achar os valores da prestação. Lá na página 159. Para mim era 159. É que a minha está um pouquinho diferente da de vocês. Calcular o valor da prestação. Então, ele dá aqui um exemplo para a gente. Um terreno que custa R$ 101.000 à vista pode ser adquirido em 60 prestações mensais e fixas, sendo que a primeira paga um mês após a compra. Sabendo que o parcelamento foi efetuado em uma taxa de 1,99% ao mês, calcule o valor das prestações. Então, CLX, R$ 101.000. CHS, PV, meu valor inicial, 0E. 60N, 60 parcelas, né? E numa taxa de 1,99% ao mês. Qual foi o meu valor das minhas parcelas? R$ 2.898,53. Então, foram 60 parcelas de R$ 2.898. Então, para descobrir TMT, faz dessa forma. Estou passando mais bem superficial, assim, para poder vocês verem ali na apostila. Para descobrir o N, eu vou FCLX, coloco o meu valor do PV sempre negativado, coloco a taxa, coloco
o valor que foram das prestações, então, e depois descubro qual foi o tempo que eu vou pagar essas prestações, que é o N. Então, toda vez que a gente for trabalhar, né, na calculadora, vocês podem perceber que o PV a gente acaba sempre negativando ele, né? Quando a gente trabalha com dois valores, tipo PV e PMT, são dois valores. A mesma coisa do juros composto, né? Que é o PV e FV, a gente sempre negativa o CHS. Então já acaba sendo uma dicasinha assim, né? Para lembrar quando eu trabalho dois valores, seja PV FV, o PV sempre negativo. Seja PV PMT, o PV sempre negativo. Agora, se eu vou trabalhar apenas um valor, eu vou negativar esse valor. Eu quero achar o FV, então eu negativo o PV. Eu quero achar o PMT, negativo o PV. Eu quero achar o PV, eu negativo o FV. E se for na prestação, eu negativo o PMT. Então, quando eu tenho dois valores, eu vou sempre negativar o PV. Se eu estou trabalhando um valor só, eu negativo esse um valor só. Tá? Agora, tópico 3. Esse cai. Sistema de amortização. Esse gosta de cair nas provas. Sempre tem. Tanto em discursiva quanto objetiva. Vou mostrar para vocês os dois jeitos que cai, tá? O que é o sistema de amortização? O sistema de amortização de empréstimo é um processo de extinção ou liquidação de um empréstimo ou financiamento através de pagamentos periódicos, ou seja, através das prestações. Traduzindo em um português mais simples, o sistema de amortização nada mais é do que um plano escolhido para a liquidação de um financiamento. As prestações são compostas de uma parcela do capital mais juros e encargos financeiros. A seguir, elencamos algumas palavras comuns do sistema de amortização. Prestação é a soma de uma parcela do capital mais os juros e encargos devidos. Taxa de juros, taxa contratada. Amortização, parcela do capital que está sendo abatida, reduzindo o capital financiado. Saldo devedor é o valor devido do capital atualizado periodicamente. Prazo de amortização é o prazo negociado para o pagamento total do empréstimo ou financiamento descontado da carência. Prazo de carência é o prazo que não existe pagamento de prestação, ou seja, não existe a amortização do capital. Prazo do empréstimo ou financiamento é o prazo total do empréstimo ou financiamento composto pelo período de carência mais o período de amortização. Credor é o que concede o empréstimo ou financiamento. Devedor é quem pegou o emprestado o recurso. Existem dois tipos de amortização. O sistema francês de amortização, ou Price, também o sistema de amortização constante, também conhecido como SAC. Existem, então, esses dois tipos. A apostila, às vezes, traz questões que é para poder fazer verdadeiro ou falso. A apostila não, a prova. Verdadeiro ou falso entre uma e outra. Ou pede, como já citou, teve prova, que era para fazer a tabela de sistema de amortização constante ou a tabela de sistema amortização francesa, né? O sistema francês. No sistema francês de amortização, ou Price, as prestações são iguais e são periódicas durante todo o período do financiamento. A amortização caracteriza-se por um processo de amortização crescente. Gosto de grifar, se vocês estão com a apostila, grifem essas partes.
pois os juros são calculados sobre o saldo devedor. Então, juro calculado sobre o saldo devedor. E a parcela da amortização resulta da diferença entre a prestação e os juros periódicos. Então, a amortização, parcela, né? É a diferença da prestação e juros do período. Vamos lá. A gente conseguir entender. Sistema price. Olhando só pela tabela, a gente já consegue enxergar que todas as prestações são iguais. Diferente do saque, tá? O sistema de amortização constante, que nós vamos perceber que a prestação ela fica diferente. Então, se numa prova, se a gente pega aqui, ó, na apostila não, na prova, ele dá a tabelinha assim. Se eu vou ver que a parcela, eu olhei na tabela, na coluna da parcela, tá constante? Não, não tá constante. Então, eu já sei que não é sistema francês de amortização. Então, para já na hora sacar qual é o tipo de amortização, qual foi o tipo de amortização utilizado, a gente olha essas duas colunas. A coluna da parcela e a coluna da amortização. Na coluna da parcela, se tiver tudo igual, é sistema price. Se ela estiver diferente, né, é o sinal que é capitalização constante. Deixa eu pegar aqui. Sistema de amortização constante. Prestações vão variar. A amortização é constante. O próprio nome já diz, né? Sistema de amortização constante. Então, a diferença do price para o saque é a questão. Ó, então, aqui, observando. O que está constante? Amortização. Então, eu sei que essa questão está falando de sistema de amortização constante e não sistema francês de amortização, sistema price. Então, digamos que aqui a gente já tem a resposta, né? Que é, só olhando, a gente já sabe qual é o nosso tipo de sistema de amortização. Mas, voltando lá, na amortização francesa, né, no price, o que ele também fala ali para nós? Que a amortização, ela é crescente, ou seja, ela vai crescendo ao longo do meu período. E ele também fala que os juros são calculados sobre o valor do saldo devedor. Então, ou seja, os juros que eu vou colocar aqui vai ser sempre calculado em cima do saldo devedor do período anterior. Então, toda vez que eu vou pegar os juros, é 5%? É 5% de 50 mil. Quanto é que era? Deixa eu só para poder... Taxa de juros 2% ao mês. Então, se ele pegar ali, para achar a taxa de juros, 2%, R$1.000. Ó, no próximo, no ano seguinte, 46.272,02. Enter. 2%. 925,44.
Então, para achar os juros do período que eu tenho que pegar o meu saldo devedor anterior. Então, de 50 mil, eu vou pegar a porcentagem e acho os juros aqui. Pego 46.272 com 2 centavos, 2%, acho os juros. Então, os juros é sempre em cima do saldo devedor. Depois ele também fala para gente que a parcela da amortização ela vai ser a diferença entre a prestação e os juros do período. Ou seja, vamos lá. A prestação, elas são constantes, certo? No sistema de amortização francês. Então, eu sei que se eu pegar a minha, para eu descobrir a minha amortização, eu vou pegar a minha prestação, que ela é constante, 4.027,98, menos o meu juros, menos, vai dar o valor da minha amortização, pego lá o meu saldo devedor, faço menos. 46.272,02. Vou para o mês seguinte. Prestação é igual. 4.727,98. Qual vai ser os juros? Os juros vai ser 2% em cima de 46.272. Então, vou lá, 2%. 925,44. Vou pegar 925,44 e vou fazer menos 4.727,98. 3.802,54. Como é que eu vou saber qual ficou o saldo devedor? Pego 3.802,54 e vou diminuir do saldo devedor do ano seguinte, do ano anterior. 46.272,02. 42.469,48. Vou para o ano anterior, 2% dos juros, 849,39. E assim a gente vai achando as nossas... vai montando a nossa tabela. Por que às vezes... Então, o que a gente tem que entender? Prestação no sistema de amortização. Tudo igual. Professor, e como é que eu acho a minha parcela? Fazendo PMT. Lá o PMT que a gente fez anteriormente, parcela. Então, aqui ele fala para a gente... Vou pegar o enunciado. Ele fala que a empresa contratou um empréstimo no banco para a compra de uma máquina, sabendo que seu valor de empréstimo era 50 mil. A empresa pagará 12 prestações mensais e fixas. Se são 12 prestações mensais e fixas, vencendo a primeira um mês após a liberação do crédito. Sabendo-se que o banco trabalha com a taxa de 2% ao mês em seus empréstimos e que operou no sistema Price de amortização, calcule o valor das prestações e elabore a planilha. Então, vamos primeiro saber qual é a prestação. Então, eu vou lá colocar FCLX, vamos saber quais são os valores das prestações, e vou colocar que foi um empréstimo de 50 mil reais, CHS PV, que é o valor presente. Quantas prestações foram? 12. 12 prestações. Qual foi a taxa? 2%. Então, PMT, eu acho o valor das minhas
prestações. Então, para poder achar na amortização o valor da prestação, price, amortização price, eu faço o cálculo de PMT na calculadora, tá? Se cair isso na prova, na discursiva, como é que eu vou fazer? Do jeito que a gente fez ali para achar o FV. Vem aqui, qual foi o valor da prestação? Vai falar, cálculo realizado na HP. Aí segue. 50 mil CHS PV 2I 12N e apertei PMT para achar o valor da prestação e ficou em 4.727,98. Pronto, se eu tivesse que explicar qual foi as prestações, já saberia. Aí ele fala, agora monte a tabela. Professora, como eu vou montar essa tabela agora? Vamos lá. O que vocês vão fazer assim, ó? Vão colocar lá. Parcela 1. Aí vai colocar prestação 4.727,98. Aí, vírgula. Amortização, que é juros, né? Juros. Aí vai colocar lá R$ 1.000. Aí coloca a amortização, porque na prova, pessoal, lá na prova discursiva, vocês não vão conseguir montar a tabela, né? Então, vocês vão descrever a tabela. 28. E vão colocar saldo devedor. Escreve lá, saldo 46.272,02. Aí, parcela 2. Professora, que trabalheira. Ou vocês fazem assim, ou vocês tiram 0 na prova. Eu estou só mostrando, tá, pessoal, como vocês vão ter que fazer, vírgula, porque vocês não conseguem desenhar a tabela. Então, aí já ficou 925,44, vírgula, amortização. E assim vocês vão fazendo em todas as parcelas, se cair para vocês desenharem a tabela. Então, olha lá. Por exemplo, cair para desenhar a tabela, faz dessa forma. Partiu ali para amortização constante. Só para a gente ver a diferença. Pega a apostila aí. Na página 214. Vamos lá. Tá diferente. Não. Aqui eu que não virei, né? A página, Nayara. Troca lá, mas não troca a tua. Sistema de amortização constante também é um sistema de amortização muito utilizado no Brasil. Então, já sabe. Já é uma dica. Como o próprio nome diz, nesse plano existe uma amortização sempre igual, que é calculada dividindo o valor contratado pelo número de meses do financiamento. Portanto, como nesse sistema as amortizações são constantes, as prestações são decrescentes. Olha lá, então, na prova. Não fecha. Aí eu fechei. Mas é uma cabeçuda, né? Mas não tem problema, tem outra questão que aparece aqui.
Olha lá, amortização sempre constante. Então, a gente já sabe que aqui seria a resposta constante. E o número das parcelas, os valores das parcelas, vão o quê? Diminuindo conforme o tempo vai passando. Então, diferente do sistema de amortização francês, né, as nossas prestações são iguais. Já na constante, a prestação ela vai diminuindo conforme vai passando o período. Então, aqui, como é que a gente vai fazer, né? Os juros é calculado inicialmente, né? Sobre ali o saldo devedor. Então, 2% de 50 mil, R$ 1.000. Achei os juros. Eu sei que a amortização ela é constante. Então, como que eu vou achar o valor da amortização? Bem simples. Eu vou pegar o meu valor que eu peguei emprestado, né, da valor total, e vou dividir pelo número de parcelas que eu vou fazer. Então, para achar, primeiro, para montar a tabela, acho o valor da amortização. Diferente lá do sistema Price, que eu acho primeiro o valor da prestação. Como é que eu acho o valor da prestação no sistema Price? PMT. Aqui não. Aqui é mais simples. Eu vou pegar o valor total do meu empréstimo ali, do meu financiamento, e divido no número de parcelas. Acho o valor da minha amortização. Achei o valor da minha amortização, aí eu acho o valor dos meus juros, que é em cima do meu valor inicial, eu acho, né, 2% de 50 mil, vou achar o valor dos juros. Tem o valor da amortização, tem o valor dos meus juros, soma-se os dois e acho o valor da minha prestação. Então, no sistema de amortização constante, eu vou achar o valor da amortização. Pego 50, divido por 12, acho o valor de todas as amortizações. Pego o valor dos juros, pego 2% do saldo devedor, achei. Somo meus juros com a amortização, acho a minha prestação. Achei a prestação, o que eu vou fazer? Pegar o valor do saldo anterior, menos a minha prestação, para poder falar como vai finalizar aquele período. Peguei o valor que finalizou, 45.833. Pego os juros de 2%, 916,67. 916,67. Somo com 4.166,67, que é igual em todos. Acho o valor de 5.083. Vou lá, pego 45,83 menos 5.083, chego no 41,66. Desse 41,66, qual é os juros? Pego 2% de 41,66. Acho os 833. Mais 4.166. Acho a minha prestação. O que eu vou fazer depois? O saldo devedor, 41.666 menos 5.000, 37.499. Pego os juros de 2%, 750, mais amortização, 4.916, 37.499, menos 4.916, dá 33.333,32. E aí vai fazendo. A mesma coisa que vocês vão fazer para essa, também se precisar desenhar,
faz dessa forma. Parcela 1, parcela 2, parcela 3. Bora, vamos ver como que cai na prova. A amortização é um processo matemático utilizado para monitorar a extinção de uma dívida que se liquida através dos reembolsos programados para a recomposição do capital. Considerando uma situação hipotética de um financiamento de R$45 mil, que será pago em 3 parcelas mensais, conforme demonstrado na tabela a seguir. Verifique as sentenças, V para verdadeiro, F para falso. Os juros para o período foram calculados sobre o valor inicial. A amortização ocorreu pelo sistema de amortização constante. A dívida foi liquidada considerando uma taxa de 1% mensal. Então, a tabela, ele mostra aqui para gente. Eu tinha uma amortização que estava sendo constante. Uma amortização constante, então, já é verdadeiro que a amortização é no sistema de amortização constante. Se eu falo para ele que o meu juros do período foram calculados sobre o valor inicial, eu estou falando de juros simples ou juros composto? Eu estou falando de juros simples. Calculados sobre o valor inicial é juros simples, sobre o capital inicial. Já quando a gente fala que é juros sobre juros, é relacionado a juros compostos. Então, só aqui a gente também já fala que é falso. Por quê? Quando a gente está falando de sistema de amortização, eu estou falando de juros composto. Então, não existe juros simples nessa situação. E juros simples calcula sobre o valor inicial. E juros composto calcula sobre o período dos juros anterior. Então, por isso que essa alternativa é falso. Aí, ele fala para gente: a dívida foi liquidada considerando uma taxa mensal de 1%. Então, vamos lá. Calculadora aqui. FCLX e vem para cá. Qual foi o saldo devedor do começo? 45 mil. Ele falou que se foi de 1%, vamos ver, 1%. 450. Foi isso que deu aqui? Foi. Então vamos só fazer o teste. Pega o 30 mil, que foi do final do primeiro período. Enter, 1%. Deu 300? Deu. Então, olha aqui, ó. É isso que eu tô falando. Eu tô nessa coluna aqui. Aqui não dá para ficar. Eu tô nessa coluna aqui, ó. Eu peguei 45 mil e verifiquei se 1% fechava 450, fechou. Peguei o 30 mil, 1%. 300, fechou. Ou seja, a dívida foi liquidada considerando uma taxa mensal de 1%? Verdadeiro. Deixa eu pegar outra. Aqui, outra questão que fala de amortização. A amortização é um processo matemático utilizado para monitorar a extinção de uma dívida que se liquida através dos reembolsos programados para a recomposição do capital. A amortização é uma apresentação de um plano financeiro de abatimento de uma dívida. Existem diversos modelos de plano ou de amortização no mercado financeiro. Considerando os tipos de sistema de amortização, classifique verdadeiro para sentenças verdadeiras e F para falsas. No sistema Price, sistema francês de amortização, os juros é decrescente. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Os juros é decrescente, ou seja, ele diminui ao longo do período? Verdadeiro. Opa,
verdadeiro. No sistema Price, sistema francês de amortização, a prestação é constante? Verdadeiro. Isso foi a primeira coisa que a gente falou. Prestação é constante. No sistema Price, sistema francês de amortização, a amortização é constante? Falso. Então, aqui ficou verdadeiro, verdadeiro e falso, letra A. Deixa eu ver se tem outro de amortização. Ó, questão 2. Um sistema de amortização nada mais é do que um método de liquidação de dívidas que se dá por meio de reembolsos programados por objetivo de compensar o capital. Considerando uma situação hipotética, um empréstimo de R$15.000 que será pago em 3 parcelas mensais. Classifique verdadeiro ou falso. É a mesma, né? Do nada. Ah, não, era 45, agora é 15.000. E ele falou que foi 3 parcelas, ó, vamos lá. Observando só a tabela, é sistema de amortização constante ou é sistema Price, sistema de amortização francês? Só observando na tabela, eu consigo ver o que está igual, a amortização ou a parcela? A parcela. Então, só olhando para a tabela, eu já sei, então, que é um sistema Price. Então, a gente olhando aqui, ele coloca, a amortização ocorreu no sistema de amortização, sistema francês de amortização Price. Verdadeiro. Os juros para cada período foram calculados sobre o saldo devedor do período anterior? Correto, porque sempre quando a gente fala de juros composto, é sempre relacionado ao saldo devedor do período anterior. A dívida foi liquidada considerando uma taxa mensal de 2%? Vamos ver lá. Tinha FCLX. 15.000 entre 2%, 300. Os juros era de 225, não era de 2%. Se fosse de 2%, deveria ser de R$300. Então, aqui a gente já sabe que é verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos para a última questão que aparece sobre a amortização, só que aqui na discursiva, tá? O saque é um dos tipos de sistema de amortização utilizado em financiamentos imobiliários. A principal característica do saque é que ele amortiza um percentual fixo do saldo devedor desde o início do financiamento. Dessa forma, considere um empréstimo imobiliário no valor de R$40.000, que deve ser pago sob o regime de amortização constante em 20 prestações mensais a taxa de juros de 2% ao mês. Aqui, ó, que eu falei para vocês. Construa a planilha referente às primeiras prestações. Então, ele foi bonzinho, ele só quer as 5 primeiras prestações. Como que a gente vai fazer isso? Bora lá fazer. Ele falou para mim que era o valor do empréstimo de R$40.000 e disse que foi a uma taxa de 2% ao mês, é isso mesmo? 2% ao mês, com amortizações constantes de 20 prestações.
preciso achar o valor da minha amortização. Como é que eu vou colocar isso? Então, já vamos chegar lá na resposta, tá? Vocês já vão chegar e vão falar assim, a amortização. Ai, gente, não vou me atentar em ficar colocando acentos, essas coisas, senão a gente vai demorar. Vou pegar igual 40.000, que divide 20, que é igual a 40.000, 20 divide igual a 2.000. 2.000. Já estou respondendo a prova. Então, eu coloquei lá que a amortização corresponde a R$2.000. Então, ou seja, na minha tabela, todas as amortizações precisam ser igual a 2.000. Então, ele falou para eu construir a tabela, que vai ser, aí eu vou colocar lá, uma linha e vou colocar. Parcela 1 igual. Óbvio, né, gente, que vocês vão fazer primeiro a tabelinha, né, aqui no manual, né, e aí por isso vai ter lá, vocês vão colocar prestação, juros, amortização e saldo, né? Vocês estão com o livrinho na mão, antes de colocar a resposta, já faz uma tabelinha no caderno só para poder depois escrever certinho. Ele quer os 5 primeiros. 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho lá o período 1, 2, 3, 4, 5. A amortização, a gente sabe que é tudo igual. 2.000, 2.000, 2.000 e 2.000. Nós sabemos que iniciou, né? Que iniciou com 40.000, só para a gente poder visualizar. E que foi numa taxa de 2%. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Pego 40.000. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou pegar lá na calculadora. Ops, 40.000. Enter. 2%. Acho R$800. Então, R$800. O que eu vou fazer agora? Pego a calculadora e vou lá. 40.000. Enter. 800 menos, acho, 39.200. 39.200. Saldo devedor vai ser o 40.000 menos a minha amortização. Eu tinha falado antes. Nossa, eu tinha falado antes errado. Eu estava fazendo igual o da amortização constante, eu acabei falando para vocês igual a hora do price. Pego aqui 40.000. Opa. 40.000. Eu vou bater uma foto e vou mandar para vocês no meu caderno, que aqui ele tá. Eu tenho ele certinho, como que puxa daqui, puxa de lá. 40.000 menos 2.000. 38. 38.000 menos 2.000. 38.000 menos 2.000, 36.000. Já posso até achar. 36.000 menos 2.000. 34.000. 34.000 menos 2.000. 32.000. 32.000 menos 2.000. 30.000. Isso aí. Prestação. Primeiro tem que achar os juros. Aí eu vou pegar lá, saldo anterior, 38.000 menos 2%. 2% vai dar 700.
Ó, já fazendo coisa errada de novo. Prestação é a soma dos dois. Ah, meu Deus do céu, eu já não tô mais. Volta tudo, volta tudo. Prestação é a soma da amortização mais os juros. E ninguém me corrigiu. E eu tinha falado certo antes. Ninguém me corrigiu. 38 por 38 mil, 2% de 38 mil, 760. 760. 760 mais amortização de 2.000, 2.760. Aí, próximo, 36 mil, 2% de 36 mil. Pego aqui, 36 mil, enter, 2%. 720, coloco ali, 720. 720 mais 2.000, 2.720. E aí vai fazendo. 2% de 34 mil. Vamos lá. Tá finalizando. 34.680. 680 vai dar 2.680. Para poder fazer, né, na tabela, a tabela na hora de responder. Como é que eu vou fazer para responder? Eu vou pegar e vou colocar parcela 1. Eu vou escrever prestação 2.800. Juros e R$ 800. Amortização de reais. Saldo 38 mil. Aí, parcela 2. É assim que vocês vão responder. Prestação de 2.560. Juros de 760. Amortização R$ 2.000. Saldo de 35. E aí, por diante, parcela 3. Tô sem força já. Eu tô ficando sem força, eu imagino vocês. 720. Juros. 720. Cotização. 2.000. 34. E assim vai. Fazendo dessa forma. Só quero corrigir um erro que eu falei. Por favor. Tá, vamos lá. Na amortização constante, como é que faz o saldo devedor? A professora falou que era para pegar o 45.800 e diminuir de 5.000. Não, não é. Na amortização constante, eu vou pegar o saldo devedor e vou diminuir da minha amortização. Ó, eu quero corrigir o erro que eu falei para vocês. Tá? O meu saldo devedor é sempre menos a minha amortização. Então, deu lá 45.833, aí eu vou pegar na próxima. Pega a amortização, 4.166,67, menos 41.666, menos 4.166. Aí, vou fazendo os próximos. Então, eu quero pedir para vocês perdão, tá? Aqui eu acabei errando, mas aqui a gente já faz o saldo devedor menos faz
Aqui eu já estou no sistema francês, no price, tá? Estou no sistema francês. 30.000. 4, 7, 27. Aqui na prestação de sistema de prestação francês, amortização francesa, eu vou pegar o saldo devedor menos a minha prestação e vai dar o meu saldo devedor. Pego o saldo devedor, vou fazer menos a minha prestação, que é constante, menos dá o meu saldo devedor. Não. Ai, gente, babaquei tudo. Calma, respira. Sistema de amortização francês é menos amortização, tá certo? Também, só que ali vai ser a amortização constante, na constante é tudo igualzinho, dá certinho, tá? É menos amortização. 50.000, enter. 13. Ai, meu Deus do céu, já tô ficando maluca já. Tá certo, fechou. Agora fechou. Agora você tá fazendo coisa certa. 3.802,54 menos 42.469. Tá certo, fechou. Foca de novo aqui. Sistema de amortização francês ou sistema de amortização constante, para achar o saldo devedor, eu vou pegar o saldo anterior menos a amortização e acho o saldo devedor. É o zigue-zague, menos a amortização, saldo devedor. Ó, o zigue-zague. Esse menos esse que dá esse. Esse menos esse que dá esse. Esse menos esse que dá esse. Desculpa, tá? Para achar saldo devedor, eu pego o saldo anterior e vou diminuir, eu vou subtrair o valor da amortização. Para achar o valor dos juros, eu sempre pego em cima do saldo devedor anterior. Prestação no sistema de amortização francês é igual. Para achar a amortização, eu pego a prestação menos os juros, acho a prestação. Eu vou fazer aqui no rabisco e mostro para vocês. Espera aí. Tá aparecendo aqui a apostila, certo? Então, o que eu falo aqui, que é mais fácil mostrando? Saldo devedor, que eu estou no sistema francês, tá? Saldo devedor menos a amortização igual ao meu saldo devedor do próximo ano. O que eu tenho que fazer para achar juros? Pego o meu saldo devedor do ano anterior, do mês anterior, aplico o porcentagem de 2%, acho R$1.000. Como eu faço para achar a amortização? Pego a prestação menos o R$1.000 e acho a minha amortização. Vou para o ano seguinte, vou para o mês seguinte. Eu já sei qual que vai ser a minha prestação, porque ela é constante, certo? Pego, então, ficou lá, 46.202. Pego 2%, acho os 925. Achei, então eu vou pegar o 4.727 menos o 925 e acho a minha amortização. Achei a amortização, pego o saldo devedor menos a amortização e acho o meu saldo devedor desse ano. Sistema francês. Constante. Primeiro lugar, toda a minha amortização vai ser igual. Como é que eu vou fazer? Pego o meu saldo, aplico os 2% da taxa, acho R$1.000. Achei R$1.000, o que eu vou fazer? A amortização mais os juros vai dar a minha prestação. A amortização mais os juros deu a minha prestação. Que aí eu vou depois ter meu saldo devedor. Pego o saldo anterior menos a amortização
acho meu saldo atual. Pego o meu saldo atual, menos a amortização, dou o meu outro saldo. Pego esse saldo, menos a amortização, acho a amortização do mês. E aí vai fazendo. Pego esse menos esse dá esse menos esse dá esse. E aqui, pego os juros em cima do saldo devedor sempre anterior, somo a minha amortização e vai dar a minha prestação. Ó, minha amortização mais os meus juros da minha prestação. A amortização mais os meus juros da... Ah, que não está compartilhando minha tela. Que é o que aparece agora aqui na tabela. Ó, que eu estava falando. Amortização constante, prestação. Amortização mais os juros, prestação. Amortização mais os juros, prestação. Para achar o saldo, saldo menos a amortização dá o saldo do período. Pega o saldo anterior menos a amortização dá o saldo do período. E assim a gente vai fazendo. Juros, pego e sempre o saldo anterior, faço juros, saldo anterior, faço juros para poder fazer na tabela. Pela primeira vez, eu estou aplicando sistema de amortização constante. Finalizei. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui. Então, pessoal, hoje foi essa parte da matemática financeira. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Eu sei que o áudio hoje estava terrível aqui ao vivo, né? Porém, a gravação, o áudio vai ficar legal e amanhã eu já posto o vídeo para vocês poderem assistir quantas vezes vocês acharem necessário aí. Matemática financeira, como vocês sabem, é bem complexa, né? Então, se vocês precisarem de alguma questão especial que não conseguiram desenvolver por alguma questão, já que a correção dos vídeos que eu reparei lá nas atividades, o professor só corrige algumas e tem várias outras que não tem correção no vídeo, né? E isso dificulta um pouco para vocês saberem como foi o desenvolvimento da questão sem o gabarito, ou só com o gabarito, né? Então, de repente, se vocês não conseguirem entrar em contato com o professor, de repente vocês podem me enviar amanhã, que eu dou uma olhada no desenvolvimento dela, vejo que eu consigo ajudar e retorno para vocês, tá? Eu vi que alguém levantou a mão aí, pode falar à vontade, pode abrir o áudio aí ou escrever. Boa noite, tudo bem? Com quem eu falo? Oi, Tainara, tudo bem? A data ainda não está 100% nesse semestre ainda, mas se tiver confirmado eu aviso vocês aqui. Eu ouvi algo também, mas ninguém me confirmou. Não, porque vocês estão em qual turmas? Vocês estão no Flex ou na semipresencial? Acho que dentro do seu AVA mesmo tem ali, mas a princípio estão todos vocês na Flex. Vocês só vão no polo uma vez por semana fazer a última prova, sendo que essa ainda não está confirmada. Isso, no mês, não na semana. A gente vai ter os 4 encontros aqui igual, tá? O primeiro para apresentar a apostila, o segundo unidade 1, terceiro unidade 2 e o quarto unidade 3. Vão fazer as 2 provas que vocês estão acostumados, porém a última vocês vão fazer no polo. Aí cada uma faz na sua cidade de local aí, de polo mais próximo, né? Então a apresentação do paper vai ser online, então tranquilo. Beleza. Alguém mais aí com uma dúvida, algo que eu possa ajudar?
Podem ver que o áudio agora, né, da minha voz melhorou. O que tá ruim é para captar do computador. Então, se fosse uma matéria que eu dominasse bem mesmo, era tranquilo, dava para ter aula perfeito. Mas como eu trabalhei com um vídeo de uma professora, aí complicou um pouco a minha vida. Mas na próxima apostila acho que já está bem tranquilo. Até deixa eu dar uma olhada aqui. Tá? Direito tributário, tranquilo. Essa vai ser eu mesmo que vou operá-la inteira. Contabilidade geral, talvez alguma coisinha ainda não vai ser eu, porque pega bastante matemática. Mas se for os conceitos só de legislação e tudo mais, tributação, aí é tranquilo. Bom, estarei aqui até 9h30. Se alguém precisar, prende o grito aí. Vou falar com o Lucas aqui. Deixa eu ver. Boa noite, professor. Meu grupo de semestre anterior são compostos por 3 meninas e estão cursando administração. Estou cursando ciências contábeis. Preciso mudar meu grupo? Bom, boa pergunta. Deixa eu responder ele aqui. Será que o Lucas está online aí ou só no WhatsApp? Perdão. Bom, o Lucas me fez uma pergunta que ele está em terceiro semestre, deixa eu ver aqui, segundo, né, junto com o pessoal da administração, e ele está fazendo contábeis e quer saber se ele pode ficar no mesmo grupo. Bom, a princípio é para ser fazer grupos com um determinado curso, né? Cada um com o mesmo semestre. Mas como ele está no mesmo semestre da turma de administração e contábeis está dentro de administração, né? Acredito eu que não vai ter problema nenhum. Porém, eu vou confirmar com o Polo lá, com a gestão, né? Porque vai ter alguns cursos que não vai ter um grupo fechado certo, né? Então, acho que não vai ter problema nenhum, não. Até então, vocês podem fazer. Caso tiver algo que não possa, eu aviso vocês, tá? Se eu não avisar é porque tá tudo ok. Vocês podem formar curso desde que for no mesmo semestre. Perfeito?
Acho que tá tudo certo, sim. Opa, alguém tá com o microfone aí ligado? Ouvindo um somzinho aí no fundo? Vamos ver aqui. Ramon, achei. Desliguei aqui. Beleza. Se algumas de vocês aí tiverem mais alguma dúvida, pode passar aí que a gente tenta esclarecer para vocês aí. Bom, tranquilo. Eu vou estar aqui até as 9h30, então faltam uns 15 minutinhos quase. Vou estar por aqui sim. Amanhã vai ser dia de gravar os vídeos. Vamos também fazer aqui esse aqui e já postar. Bom, sendo que esse aqui já praticamente terminou, né? Acho que eu já posso até tentar editar ele agora. De repente eu já consigo postar ele e já enviar para vocês. Tranquilo então, pessoal? Então, boa noite. Fiquem bem, fiquem com Deus. E boa semana pra gente, né? Então, até mais. Fui.